Hi! Welcome, ladies. Vamos falar em português, né? Vamos. Quero agradecer a presença de vocês aqui, porque agora a gente vai começar esse novo projeto, esse podcast, que eu vejo como muito sucesso, porque a gente tem muita história para contar, muitas aventuras, cada uma tem a sua forma de viver aqui, cada uma tem a sua história, o seu jeitinho, a contribuição na vida, né, de cada uma aqui. A gente contribui muito para a vida uma da outra, mas também vai ser bem bacana mostrar para as outras pessoas tudo que a gente tem feito, tudo que a gente tem vivido, de tudo que a gente tem para colocar para o universo, para as coisas melhorarem, para as pessoas com certeza serem influenciadas por vocês, por mim ou por todas as nossas experiências. Então, obrigada, meninas, por estarem aqui, por toparem fazer essa loucura de projeto, que, na verdade, vai ser incrível. Loucura dependendo de quem tá vendo, né? Porque, pra mim, faz todo sentido. E queria agradecer, primeiramente, o convite e tô super honrada de estar compartilhando e dividindo esse espaço com vocês. E, com certeza, esse projeto vai muito longe. Porque a gente está aqui de coração e almas limpas e super a fim de realmente empoderar, né? Eu acho que esse é o principal foco e objetivo da gente estar aqui hoje. Então, obrigada a vocês. Perfeito. Eu também agradeço bastante essa oportunidade. Você sabe que eu sou bem tímida normalmente, mas eu falei para você que eu adoro fazer essa troca de ideia entre a gente. 3 mulheres negras, fodíssimas, com different backgrounds. Eu acho que vai ser maravilhoso. E principalmente porque não só pelo empoderamento que a Isa falou, mas eu acho também pela influência que a gente, de repente, pode ocasionar nas outras pessoas, sem mesmo saber, sem mesmo perceber. Então, obrigada. Eu acho que geral influencia. Todo mundo tem um pouquinho para influenciar na vida dos outros. Não estou falando somente sobre nós, mulheres negras. Falo do ser humano em si só. Então, eu acho que essa troca de ideia vai ser bom, porque a gente vai poder trazer um pouco disso também. Com certeza. Estou tão feliz de estar aqui com vocês. Obrigada por estarem aqui. Meu nome é Elis Clementino. Eu sou jornalista, sou head de marketing de marcas de luxo brasileiras, mas a gente vende globalmente. Estou aqui por 6 anos, não sei se eu já falei isso, mas repetindo. E hoje eu estou aqui com 2 amigas muito especiais, 2 mulheres fantásticas, 2 pretas maravilhosas. Dá para ver, quem estiver vendo no vídeo sabe do que eu estou falando, quem não tiver, é melhor procurar. Eu estou aqui com a Isabela Adão e com a Ruth Borges. E a gente só quer passar mensagem para vocês, positividade, amor, empoderamento, mostrar um pouco do que a gente tá aqui em Nova York para fazer e o que a gente faz no mundo, na verdade, porque elas viajam muito mais do que eu, mas a gente leva tudo isso, que é o nosso poder, nossa mensagem, nossa educação, nossos pais, Sim. nossos ancestrais, nossa força. Sim. A gente carrega tudo isso nessa capa, esse corpo maravilhoso que nós temos. Diga-se de passagem. Diga-se de passagem, nesse sorriso incrível. Todo o resto, sabe? Realmente resto, assim. A gente é especial, a gente é maravilhosa, a gente é abençoada. Amém. E eu tenho certeza que tem muitas outras mulheres que vão nos ouvir ou que vão nos assistir, que precisam ouvir a vida delas através da gente, que precisam pegar essa mensagem, que precisam entender que elas são maravilhosas, abençoadas, que elas podem fazer o que elas quiserem nessa vida, não 10 vezes melhor ou
talvez 20 vezes melhor, mas elas podem fazer o que elas quiserem nessa vida a qualquer momento, da forma que elas sabem fazer, porque é o melhor das vezes que elas possam fazer. Então, obrigada, meninas. Muito obrigada pela presença de vocês. Se quiserem deixar uma mensagem, fique à vontade. Depois eu edito. Mas vou evitar olhar. Vou ficar aqui olhando. É muito legal isso. Eu tenho a Isa, que é totalmente outsider, mas ela é muito contida do ditado lá de fora, e a Ruth, que é totalmente out there, e é contida na frente da câmera. Eu acho isso o máximo. É engraçado. Verdade. Então, é Mas é isso. sobre isso. Não somos um monolito, né? Somos Não. diversas. Nossa, essa eu acho que é a ideia mais legal. Que a gente vai falar também um pouco de como nós estamos aqui, como chegamos aqui, vindo de realidades tão distintas. Porque a gente já chegou a conversar em um momento sobre isso, que você vem de uma família classe média Classe média. no Brasil. É. Já eu venho de família classe baixa, minha mãe era empregada doméstica. Eu já conversei com você sobre mãe solteira, empregada doméstica. Então, a Isa, eu não sei muito bem a realidade dela. Também, qual que tipo, de era no família Brasil. humilde. A minha avó foi muito abençoada e sábia, conseguindo uma casa da Coab, onde meu pai cresceu. E todo mundo, né, ralando, estudando, trabalhando, se esforçando. Nada foi dado, de fato. Sim. Da Meu pai, periferia mesmo. eu falo que eu venho de uma família classe média, considerando meus pais, né? Meus pais tiveram uma super condição de vida de segurar, por exemplo, o meu colégio particular. Sim, isso Do meu irmão, então não tem como falar, não é. Mas o meu pai, eu acho isso o máximo. A história do meu pai sempre me emociona. Meu pai trabalhou por 28 anos na mesma empresa. Antes disso, ele fez de tudo. De tudo. Cada vez meu pai vem com uma coisa nova que ele fez na vida. E eu falo, mas como você não deu tempo, sabe? Mas ele começou como porteiro e terminou como diretor. Caralho. Da Nuclebras, que é uma empresa ligada de urânio, ligada ao governo. Sei. Mas é isso, sabe? Ele começou como porteiro noturno, que era o último dos últimos dos cargos, Sei. e terminou como diretor e engenheiro. Meu pai, eu fui na formatura do meu pai, cara. Isso pra mim, eu fui na formatura da faculdade do meu pai como engenheiro civil. Eu acho isso o máximo. E da minha mãe como bióloga, segunda faculdade. Eu também sou bióloga. Sério? Sim. Tem mais... Ai, pelo amor de Deus. É Isa. isso. Encerramos aqui o próximo. O Chega. papo pro próximo capítulo, porque a Isa, a gente tem 10 Deixa faculdades. Não, gente. Mas olha, eu ainda Olha a eu vou academia. intimar a dona Renata, que ela ainda tem, assim, algumas... Acho que um semestre para terminar a faculdade dela. Minha mãe. Então, Sério? Um convite. Vamos todos com Renatinha. faixa na Sua colação mãe é de grau? bióloga, não é você? Não, ela é bióloga. Mas a minha mãe tem um semestre para terminar a faculdade dela. Ah, tá. Quando que a gente vai na formatura? Vamos ver. Pendente. Mas eu acho que é isso também. Essas realidades completamente distintas que vai tá levando a gente ali ao alcance do melhor pra gente. Sabe? A gente tá dando sempre um passo à frente. Se a gente olhar pra história dos nossos passados, é sempre um passo à frente. Olha a história da minha mãe, ela olha pra história da bisa dela. E é muito legal ver que a gente tá caminhando com histórias completamente distintas, mas em que algum momento ali se encontraram. Sim. É isso. É isso. Mas o que eu queria mesmo falar com vocês hoje é sobre a nossa vivência aqui nos Estados Unidos. Então, a gente se encontrou aqui, né, há 2 anos, 3 anos. A Isa, eu acho que eu encontrei a Isa antes da Ruth, né, porque a Isa eu encontrei no evento do Coletivo Quilomba e a Ruth eu encontrei através da Mari, não foi? Foi através da Mari, no Afropunk. Isso, então... Na balada. Uau, foi isso mesmo. Então, assim... Claro que seria dessa forma. Eu encontrei a Isa num evento fechado, num evento mais calmo. E eu encontrei a Ruth no meio do Afropunk, que é da Muvuca Balada. Ela tá sempre outside. Sempre. Outside. Então, cada uma com as suas profissões, com seus backgrounds, cada uma fazendo diferentes coisas aqui
nos Estados Unidos. Eu queria que a gente trocasse um pouquinho sobre, Isa, o que você faz, como que você... faz quanto tempo que você está aqui nos Estados Unidos? Como que você veio parar em Nova York, por exemplo? Porque eu sei que você não veio originalmente para cá e você tem uma história super legal para contar sobre isso. E depois aí, Ruth também falar um pouco. A Ruth mora em New Jersey, já não é em Nova York, mas ela mora mais em Nova York do que eu. Porque ela está sempre por aqui, trabalha por aqui. Então, queria, né, que vocês falassem um pouquinho de como que vocês vieram parar em Nova York. Eu acho que isso é bem bacana, a história de vocês. Bom, primeiramente me apresentando, sou Isabela Adão, eu sou modelo, cantora, terapeuta comportamental aqui em Nova York e sou originalmente de Campinas, São Paulo, mas estou nos Estados Unidos desde os anos 2000. E então tô aqui bem mais tempo que vocês, sou mais americanizadas do que mais americanizada do que muita gente. Só que não perdi essa essência brasileira, graças a Deus, que me salva muito. Eu acho que tanto na moda quanto na música, até no meu trabalho como terapeuta comportamental, ter essa coisa brasileira tem me ajudado muito de diversas formas, mas esse é um outro assunto. Mas então, estou aqui desde os anos 2000, cheguei no Texas, fiquei 5 anos lá com a minha mãe. Chegamos eu e ela tinha 23 anos, eu tinha 7. $200 no bolso e começamos a vida. Acabou pela sua idade. Como Tava tentando não fazer isso. Não pula essa parte, porque essa parte é muito importante. O que a sua mãe te falou quando vocês estavam vindo para cá? Gente, a minha mãe, ela foi muito sagaz, porque ela não falou, Isa, vamos lá para os Estados Unidos, porque a gente vai trabalhar até falar chega. Ela falou assim, gente, Isa, sabe onde fica a Disney? Eu falei, claro, mãe. Eu tenho os bichinhos de pelúcia do Mickey, da Minnie. Claro que eu sei onde é a Disney. Aí ela, então, a gente vai pra lá, você quer ir? Eu, quero, mãe, me leva agora. Vamos pra Disney, vamos pra terra da Disney. É isso, bora, o que você tá esperando aí? Então, eu vim pensando que eu ia achar a Disney, assim, saindo do avião. E nunca mais a voltou. Disney ia estar lá. Demorou, 10 anos pra poder... Eu ia perguntar isso, você foi pra Disney ou você... Eu fui, gente, eu fui. Foi pra levar as minhas irmãs, mas eu fui. Olha isso. Gente, América... sua mãe, o nome da sua mãe é Renata, né? Renata. Dona Renata. Você ainda deve uma visita à Disney com a Isa, tá? Pronto. Não, ela já pagou essa visita de tantas formas, essa mãe. Ela ralou muito. Sua mãe é aqui. guerreira. Eu já falei, a gente precisa entrevistar sua mãe. Eu sou fanzaça da sua mãe, você sabe disso, eu sempre falo isso. Sim, Dona Renata. Então a gente precisa falar com ela também. Dona Renata Marques. Maravilhoso. Obrigada, Isa, por compartilhar. E Ruth, obrigada por compartilhar. Parece uma coisa tão... ei, né? Muito obrigada por compartilhar hoje. Sim. Mas, enfim, Ruth, vamos editar essa parte. Ruth, me fala um pouco. Como você veio parar aqui, mulher? Vamos lá. Bom, meu nome é Ruth, como você já disse. Estou nos Estados Unidos já tem 6 anos. Eu ia falar 60. Fez 6 anos recentemente. Eu sou de São Paulo, Zona Sul, para quem conhece. Nos Estados Unidos eu vim como au pair. Não sei se você tem familiaridade, para quem não tem, é um programa que eles falam que é programa de intercâmbio, onde você vem para trabalhar e estudar. Aí eu fiquei por 2 anos como au pair. Na verdade, eu não vim direto para Nova York, eu vim para Maryland e depois eu fui para Atlanta. Aí depois eu fui para Nova York, em Westchester. Aí agora eu parei em New Jersey, então já dei umas movimentadas por aí. E como eu disse, eu vim como au pair, fiquei 2 anos no programa de au pair. Aí depois eu acabei estendendo e estou aqui, já vai fazer 6 anos. Uau!
neste país. Atualmente eu trabalho como assistente executivo em um banco multinacional aqui em Nova York. E é isso, não tenho todas as habilidades como a Isa. Esse currículo A extenso. gente não canta, não desfila, Não mas a gente canta, não trabalha, a desfila, gente é mas eu trabalho, limpinha. paga as contas ali. É isso, viajo também, faço as viagenzinhas, é isso. Tô olha. sempre ali, né? Faz umas viagenzinhas. Eu olho às vezes, porque tem vezes que ela some do Instagram e tem vezes que ela posta 30 posts num dia. E aí, às vezes, quando ela posta 30 posts nos dias, assim, eu tava em Costa Rica, eu tava Do em nada. viagenzinha, Mas a Isa sabe? também, a Eu Isa tava também 2 meses no bastante. Brasil. A Isa, eu nunca sei se ela tá aqui ou se ela tá no Brasil. Então, eu acho o máximo. E eu acho o máximo porque eu viajo com vocês. Eu tô aqui também há 6 anos. Eu vim direto para Westchester, não Eastchester, mas direto para Westchester. Meus tios moravam lá. Agora eles moram em Connecticut. E aí eu vim para estudar inglês e quase a mesma história da sua mãe, mas eu que contei a mesma história para mim, sabe? Eu falei, não, só vou ali para estudar inglês uns 6 meses, 6 anos depois aqui estou, entendeu? E ainda não fui na Disney. Então tá na Vergonhosamente. mesma fila que eu. Ainda não fui na Disney, super vergonhosamente. Pode deixar, amiga. A Disney Nós chega. vamos. Tem que Nós colocar na vamos. listinha. Pois é, tá no bucket To-do, list. to-do Nem list. Covid. Nem Covid Sim. para a gente. Pois é. E eu acho o máximo isso quando vocês viajam, quando vocês vão e voltam pro Brasil. Eu viajo com vocês. Isso é muito bom, sabe? Muito gostoso. E também tem isso. A gente estava conversando sobre isso esses dias. Um dia até que falando sobre fazer ou não o podcast, né? A gente estava conversando sobre essa ligação com o Brasil, né? Então, eu definitivamente... Qualquer pessoa que me pergunta, não é só porque a gente está aqui não, mas Ruth sabe, Isa sabe. Eu definitivamente não penso em voltar a morar no Brasil, mas eu quero visitar, morro de saudade da minha família, dos meus amigos de samba rock. Então, samba rock. Eu quero visitar, assim, mais breve, vou em breve. Mas eu não penso em morar no Brasil. Aí eu quero que vocês... E depois eu falo o porquê, mas eu queria ouvir de vocês, assim. Vocês pensam em voltar a morar no Brasil? Silêncio. Eu penso todos os dias. Na realidade, eu também vim para esse país igual a você. Eu falei, vou ficar só 2 anos, depois eu volto e já fez 6. E desde o princípio, eu sempre tive a ideia de melhorar meu inglês. Aí eu vou para lá, melhoro meu inglês para voltar para o Brasil e conseguir uma profissão melhor, um trabalho melhor. Tinha isso em mente. Acabou que estamos aí, né? Passa 2 anos, você fala, não, 2 anos não é suficiente. Não, 4 ainda anos não é suficiente. 6 anos não é suficiente. E aí a gente vai completando mais e mais anos. Então, eu tenho, sim, vontade de voltar para o Brasil. Acho que pela minha família. Principalmente por ter minha família por perto. Aqui eu tenho amigos maravilhosos que eu sei que eu posso contar, tipo, em todos, para tudo. Tem aquele amigo para dar um rolezinho ali, aquele amigo para, sabe, eu vou num samba, que aqui a gente encontra samba. Tem amigo para tudo. Para conversar, para chorar, para tudo. Mas ainda assim eu sinto saudade daquele aconchego brasileiro, sabe? Ter minha mãe por perto, principalmente. Ela tá ficando velhinha, né? Quero acompanhar ela. Eu acho que é isso. Eu gosto de criar histórias com a minha família, sabe? Então, acho que, por mais que eu esteja criando minha história aqui, eu gosto de ter minha família para estar comigo e compartilhar. Então, eu tenho, sim, vontade de voltar pro Brasil. Demais isso. Qual é o nome da sua mãe, Ruth? Gislene. Gislene, dona Gislene. É uma filha maravilhosa. É incrível. Eu não conheço a sua mãe ainda, mas qualquer dia a gente FaceTime ela. Sim. E você, dona Isabela? Então, eu tenho o coração super partido quanto a isso, viu? Porque eu gostaria muito de poder viver no Brasil full time, assim. Mas eu não sei se eu consigo me acostumar de novo. Porque São mais de 20 anos aqui, né? são, gente. São. E são coisas, assim, fundamentais que no Brasil não vai mudar tão cedo. Então,
eu não sei. E principalmente depois da pandemia. Você foi ao Brasil Fui. depois? Eu fui, acho que 3 vezes. Olha, eu não sei se você notou uma diferença, mas para mim, a principal coisa que me atraía ao Brasil, que me dava maior saudade, assim, eram as pessoas, mas as pessoas eu sinto que mudaram um pouco. Não sei se você tem a mesma sensação, mas, Mas mudaram em que sentido? gente, essa divisão política, não Ah, queria sim, trazer esse sim. tema já, né, aqui, mas, Tá tudo certo. tipo, É a realidade. é É profundo a isso. realidade. É profundíssimo. E eu tô desconhecendo o Brasil que eu sempre voltava e gostava de estar lá e tudo mais. Hoje em dia, quem sabe seja. Não, quem sabe, com certeza eu também mudei, né? Nesses anos eu criei consciência social, consciência de raça, consciência de classe. E é difícil não enxergar coisas onde elas existem. Logo que você consegue enxergá-las. Então, eu preciso aprender a ressignificar o Brasil, porque dá muito gatilho o Brasil hoje em dia quando eu vou. Então, por enquanto é não. Eu gosto. Hoje é Então a não, gente amanhã tem já hoje é. é não. Hoje é não. Hoje é não. Amanhã. Então a gente tem 2 não hoje e um sim Sim. hoje, Sim. mas tudo pode mudar. Claro. Eu não me vejo morando no Brasil para este momento. Eu sempre falo, eu vou me aposentar, eu tenho minha casinha em Salvador. Gente, Salve, Salvador, terra linda. não tem como não ir para Salvador, né? Então eu vou ter minha casa em Salvador, na beira da praia, vender coco, mas a barraquinha vai estar lá, vai ser tipo download the app, sabe? Tipo, não Vai ser quero, chique. né? Eu não quero na verdade trabalhar, eu vou estar aposentada, né? Mas aí só para não falar, ela não tem nada, eu tenho um business. Exato. Água Na de barraquinha de coco, coco. na barraquinha de coco em frente à minha casa. Isso, que as pessoas vão lá, pagam quanto quer, entendeu? Porque até lá vou estar Adorei. rica ao ponto de não precisar também. É isso, entendeu? Tem um plano perfeito para tudo isso. A gente discute mais para Me frente. coloca nesse plano. Tá, eu sempre coloco, sempre vem junto. Mas para o momento eu realmente não me vejo voltando para o Brasil para morar, assim, construir família no Brasil neste momento. Eu acho que por vários motivos, pelos motivos que me tiraram do Brasil, né? Eu vim para cá tentando realmente reconstruir a minha vida. E quando eu falo reconstruir é porque estava quebrada naquele momento e eu precisava reconstruir, então recomeçar. Muitos podem dizer que seja fuga, eu falo que é recomeço, mas, né? Depende. É. Vamos lá. E eu vim para cá para reconstruir, para recomeçar essa vida e eu gostei. Eu me encontrei aqui. Mesmo que às vezes eu me sinto completamente sem casa, porque dá saudade de casa que é o Brasil, mas de pensar em morar em Brasil, eu falo, não, eu amo Nova York, aqui que é minha casa. Então, às vezes eu fico nesse meio a meio, mas eu acho que eu me encontrei aqui. Eu acredito que é estranho para mim, por exemplo, sair de Nova York e vou para Connecticut, que seja. E eu chego lá e eu falo, ai, que saudade de casa, sabe? Aquele sentimento de saudade de casa eu não tenho em relação a Poços de Caldas ou São Paulo, mas eu tenho em relação a Nova York. Uau. Então, aí que eu Que vejo... gostoso. aí que eu vejo que eu encontrei onde é que eu quero construir essa parte da minha vida. Pode ser que amanhã mude, totalmente. Totalmente. Eu morro de saudades dos meus pais. Meus avós que estão velhinhos. E, assim, é uma saudade que dói às vezes, né? De pensar que... Nossa, minha avó tá com quase 100 anos. Minha avó tá com 96 agora. Uau. E meu avô... Hoje é aniversário do meu avô. Meu avô tá fazendo 86 hoje. Parabéns, vovô. Qual que é o nome dele? Vô Zezinho. Vô Zezinho. Zé Pequeno. Parabéns. Zé aniversário. Pequeno. Então, assim, pensar nisso, sabe? Que toda a minha família vai estar agora na minha casa. Comemorando o aniversário do meu avô e eu tô aqui.
isso dói. Sim. Mas, de novo, dói, mas eu tenho 1000 planos que eles totalmente me apoiam e que os planos são possíveis de realizar aqui. No momento não são possíveis de realizar no Brasil. Por política, por situação social, por oportunidade de trabalho que eu tenho aqui e não tenho lá, por várias outras conquistas que também valem, que também contam para mim. E no momento eu não conseguiria ter lá. Então, é bem complicado esse sentimento, Sim, né? é muito complexo, porque eu sinto que tudo que a gente faz aqui, falar de mim, né? Tudo que eu faço aqui, eu penso, tá, mas como que eu posso reverberar isso no Brasil? Lá no Nóbrega, sabe? No bairro da minha avó, onde eu praticamente nasci. Campinas, né? Campinas. Pertinho de casa. Pertinho. Eu fui pra Poços de Caldas, comi um doce de leite maravilhoso. O melhor, tá? Não posso falar a marca, porque talvez eles resolvam nos patrocinar. Então, doce de leite da Titânia. Ui! Estamos aceitando. Então, tipo, mas a gente tem que ter fazer esse sacrifício, né? Que não é só tá longe pontualmente, é criar uma vida longe. E isso é muito diferente. Criar uma vida de imigrante. E ser imigrante é como dizem os dominicanos, uma vaina, sabe? É tenso, é punk. Então, E algo como que você não consegue mudar, você não consegue disfarçar. Não. Tá em você. Não. Tipo, é do Sim. interno pro externo. Do externo pro interno também. Porque mesmo a gente andando aqui, andando na rua... Eu quero chegar numa pergunta, vou lá rapidinho daqui a pouco, mas a gente andando na rua aqui, as pessoas talvez não percebam que somos brasileiras ou não sabem de onde a gente é. Eu já passei por africanas várias vezes, então é normal. Mas eles sabem que a gente não é daqui definitivamente. Uma vez que olham, eles sabem que a gente não é daqui. Jeito de andar, jeito de vestir, tudo mais. falar, Uma vez que abre a ser boca. feliz. Quando a gente abre a boca, eles têm certeza. Fala bom dia. Bom dia. Falando hi, it's like, where's your accent from? Desse jeito. Então, assim, essas coisas fazem diferença, né? Isso a gente sabe que, por mais que, por exemplo, eu sei, principalmente, essa minha vontade de estar em Nova York, de me ver em Nova York, né? Então, por mais que eu ache, que eu acredite e sinta que Nova York é minha casa, toda vez que eu falo, hi, where's your accent from? Eles querem te colocar em algum lugar. Tipo, você não é daqui. Eu não sou daqui. Eles querem te lembrar a todo momento. Eu É sinto um pouquinho todo disso dia, também. Todo né? dia. E isso é aquela, uau, mas você também não é. Mas, Deixa eu te gente- contar como esse país foi construído, né? E eu posso te falar que do outro lado, porque eu não tenho sotaque em inglês, mas estando do outro lado disso, uma pessoa que não tem sotaque, que passa, né, meio que despercebida, até que eu anuncie que eu sou brasileira, tipo, existe uma desqualificação que existe também, tipo, Sério? quando eu falo que eu sou brasileira, porque aí eu não sou mais negra. Que loucura. Você é brasileira, você é latina, você não é negra. Uou. Então, tipo, eu tenho que, na cabeça deles eu tenho que escolher, sabe? Eu acho que a gente conversou sobre isso na live que a gente fez um pouquinho. Sim. E é uma coisa louca mesmo, tipo, tá, ou eu sou brasileira ou eu sou negra, porque ser negra é ser estadunidense negra. Eu ia chegar nesse ponto mesmo de, por exemplo, primeiro, né? Como que a gente se descobriu negra, porque tem muito disso. Eu sou de uma cidade branca, então eu me descobri negra quando eu mudei para São Paulo, que até então eu era diferente, né? Eu era feia, eu era magra, eu era tudo que pode imaginar, menos assim, você é negra, então sai daqui, entendeu? Não, eu era diferente para muitos casos. E aí eu mudei para São Paulo, fui pra uma faculdade praticamente inteira preta, metodista no campus de São Bernardo e do Rude Ramos. E tinha muita gente preta na sua escola. Sabe por quê? Tinha tipo um convênio, tem ainda, eu acredito, com o governo de Angola.
Só tinha angolano no meu campus. Ai, que delícia! Gente, eu entrei, primeiro dia na faculdade, e eu ouvi, você é muito bonita. Eu levei um susto e falei assim, vai começar o bullying, né? Porque a gente sabe que isso não é normal em São Paulo, escola particular, majoritariamente preta. Totalmente Legal. não. E lá tinha esse convênio. Então, todos os meus amigos eram todos angolanos, ou de Cabo Verde, ou de Guiné. Mas a maioria angolano. E eu, assim, eu me descobri preta e gata, sabe? Porque até então eu era feia, estranha e diferente. E aí, de repente, eu falei, caraca, não é que eu sou bonita mesmo? Tem um monte de gente falando. Isso já tinha o quê? 17, 18 anos, sabe? Então, 18 anos na época. Então, assim, foi quando eu me descobri negra. Foi quando eu falei, caraca, sou preta. Não é que eu era feia, não. Sou bonita, mas sou preta. Sou bonita mesmo, falo em câmera mesmo. É isso aí que somos. Mas e vocês? Eu gosto quando eu faço pergunta e vira esse Gente, silêncio. porque Eu adoro isso. Pra quem não tá, só querer ver, pra quem não está vendo o podcast, toda vez que a Elis faz uma pergunta, eu olho pra Ruth e a Ruth olha pra mim. Quem vai dar o passo inicial? Esse silêncio Essa dança, gente. vem da pergunta que eu faço e vira uma pra outra e tipo... É que eu estava processando. Você tudo vai, que você falou. vai. Eu vou, você vai. Vamos. Então vamos começar de novo. Vocês entenderam meu processo de como eu me descobri preta? Vocês tiveram um processo É parecido? porque eu estava processando Ou vocês também. sempre souberam que vocês eram pretas? Eu acho que não houve um momento em que eu me descobri preta. Mas eu acho que houve um momento em que eu descobri o que é ser preta. Eu gosto disso. Eu acho que essa é a diferença. Eu acho que eu sempre soube que eu era preta, mas eu descobri o que é ser preta quando eu tive meu currículo entregue com uma amiga minha. E eles pediram foto e ela tinha as mesmas qualificações que eu. Exatamente as mesmas, porque foi eu quem fiz o currículo dela, eu que criei o currículo dela. E eles chamaram ela para várias entrevistas. E você não? E nada, nenhuma. Acho que nada, absolutamente Uau. nenhuma. Então, eu acho que naquele momento eu descobri O que é ser preta. Mas já sabendo que eu era preta. Entendi. Entendeu? Sabe? Como isso impacta a nossa vida no dia a dia, sabe? Eu acho que foi naquele Incrível momento. isso. Agora, me reconhecer como preta, eu sempre me reconheci. Eu acredito que eu sempre me reconheci. Eu vou voltar nesse ponto. Eu gosto do que você falou, que você já sabia, mas você entendeu tarde, né? Sim, Depois sim. o que é ser. Eu gosto disso, eu vou voltar nesse ponto, porque agora eu tô refletindo. Aliás, minha família é preta, poder pro povo preto total, desde sempre. De ter criado, eu não sou uma das primeiras a criar um coletivo preto, por exemplo. Sua família. Minha família já tinha feito isso há milhões de anos. Eu só tô copiando, sabe? Dando uma nova roupagem para o que eles fizeram lá atrás. Minha tia, por exemplo, minha avó é de Umbanda. Então, a gente sabe que é preto. A minha tia toca tabaco, sempre veio com esse discurso muito forte da cultura afrodescendente, né? Então, assim, eu já via tudo isso. Mas eu ainda não entendi. Não é que eu não entendi, eu ainda não entendi o que era Você isso, estava ali entendeu? no seu casulo, com a sua família. E eu nunca conectei uma coisa do que eu passava na escola, por exemplo, porque eu venho de escola particular e a minha escola majoritariamente branca, né? Posso contar no dedo as crianças que eu vi negras durante todos os meus anos de escola. Então, eu venho dessa escola majoritariamente branca, privada, né? Privada mesmo que a gente fala. De vez em quando trava. E de uma cidade majoritariamente branca, mas meu pai tinha uma balada, um pagode que chamava Ponto de Encontro, e que era para preto, cara. Assim, não era destinado para preto, mas tinha samba, pagode. Tipo, meu pai levou o show do Sensação. Quem sabia sobre o Sensação na minha cidade? Só gente preta. Gente branca não tá nem... Não faz ideia do que é isso, entendeu? Não tinha nem roupa pra ir. Não tinha. Não tinha mesmo. Pra ver Sensação, gente, não. E aí, sabe, meu pai levou Sensação, levou Soeto, levou É Demais, sabe, assim, o Wilson do Malícia. Quem conhece isso?
gente Gente preta. Sim. Ele era resistência. É, exatamente. Então, assim, pensando nisso, pensando em todo o movimento que a minha família fez, eu nunca conectei ao que a minha família estava fazendo, ao mundo que eu estava vivendo, aos meus pais me falarem, você tem que fazer 2 vezes melhor. Você, sabe, você é diferente, eles me prepararam muito bem para isso, mas ninguém virou para mim e falou, Elis, você é preta. É por isso que a gente tá falando. Ninguém falou isso pra mim. Até que eu cheguei em Faça São isso porque Paulo. você é preta. Até que eu cheguei em São Paulo e alguém falou: você é preta. É interessante. Nossa, engraçado, porque aconteceu parecido comigo também. Eu tive que sair do meu casulo, que na época era Flórida, porque, né, eu passei 5 anos no Texas, em Dallas. Aí eu e minha mãe e o meu padrasto, na época, fomos pra Flórida, quando eu tinha 12 anos. Aí eu fiquei lá até depois da faculdade. Estudei na Universidade de Miami, comecei na moda e, né, comecei a bater na porta das agências e tudo mais, recebendo muito não. E eu não entendia por quê. Eu falava, não, é porque eu não tenho quadrilzão, é que eu não tenho o A corpo gente sempre achava certo. que procurava alguma coisa. Exatamente, a gente. Exato. O que a gente não tem? É, né? mas a gente não aceitava o fato de ser Isso. preta, não. É que ninguém Tinha várias vem e outras fala. desculpas. Ninguém fala. Ninguém vem E a falar gente na sua também não cara. processava isso. Não. E eu, como você, sempre me reconheci como preta e nunca vi problema nisso. Eu fui ingênua. Porque a gente, Boa. porque É a palavra, eu- ingenuidade. É, eu acho que é isso. a gente Pode se cresceu, culpar, né? a gente cresceu com referências positivas da negritude. Então a gente realmente era ingênua, ou eu era ingênua, a respeito de ainda existir racismo no mundo e não ser uma coisa, é porque eu não me sinto racista. Não, muita gente não se sente racista, só que a estrutura existe em todos os pontos que a gente tenta avançar. A gente se encontra com ela. Só que eu só fui entender que eu estava nessa luta quando eu vim para Nova York. E encontrei muitas pessoas, encontrei o Quilomba, no meio dos protestos, que já estava no meio da pandemia. Aí sim a ficha caiu, sabe? Tipo, ser preto é uma coisa diferente, que tem consequências. É lindo, é Maravilhosa, maravilhoso, mas nega, tenham noção. Tipo, não tem aquela menina no Instagram que fala, vocês não têm noção. Não, o senso. Não tem senso. Tem que Não ter o sei senso do que é ser Do preto. que é ser preto, E por falar em senso, isso também foi uma discussão que eu tive esses dias com o meu noivo. Gente, tô noiva. Tá noiva! Poderia ser também uma pauta. Não é? Essa é a nossa próxima pauta. Pausa para o aplauso. Então, mas foi uma coisa que a gente estava falando sobre... Primeiro, eu não confio em censo em lugar nenhum do mundo. Eu sou mesmo dessas que não confio em censos. Eu acho que eles fazem isso para controlar, de certa forma, em alguma forma, a população. É aquela teoria da conspiração? Não sei, mas eu não confio em censo. Enfim. Não sei, mas nem confio. Mas eu peguei o censo para ver o que é que tava... O que é que pergunta, né? O censo daqui, de Nova York, dos Estados Unidos, enfim. Para eu entender o que é que tá perguntando lá. E aí eu cheguei numa parte que fala, você é African American, você é latino / hispânico, você acho que fala, tipo, asiático, já não vou lembrar os outros. Aí eu olhei e travei. Aí eu peguei e falei, eu não tava respondendo, mas eu parei, travei e fiquei com isso na cabeça. Eu fui no consultório médico e tinha a mesma pergunta. Sim. E aí eu fui vendo vários outros lugares. Eu falei, gente, eu não sou nenhuma das alternativas. Porque se eu colocar lá latina, que é o que eu sou, mas é / hispano. E você deixa de ser preta também. Exatamente, mas aí tá lá que eu sou ou African American / Black. E aí eu falo, mas eu posso responder os dois? Não. Então...
Exato, é o impasse que eu tenho. Todo Ou eu mundo. sou brasileira ou eu sou negra, Isso é porque muito louco, aqui né? não existe. É negro isso, é por isso que eu brasileiro. falei que eu ia voltar, porque eu lembrei do censo da gente, a gente não tem Acho que falando também, lugar. Uma identidade definida. a gente não tem falando aqui, um né? pouquinho do Aqui. que a Isa também comentou, que ela falou que ela foi se reconhecer quando você veio pra cá e conheceu os meninos do Quilomba. Eu acho que eu vejo que aqui parece que isso também se dá de forma muito diferente. Porque as pessoas se reconhecem como pretas, sabem um peso de ser preta. Pelo menos esse é o que, tipo, a imagem que eu tenho, desde quando elas são crianças. Porque os pais normalmente crescem falando para aquela criança: você tem que estudar porque você é preto. Você tem que fazer isso porque você é preto. Sabe? 3 vezes melhor. 10 vezes melhor porque você é preto. Já no Brasil, acho que não é essa frase, mas Mantra. esse mantra não é repassado. Sério? Fica no silêncio. Eu acho que fica no silêncio. Só fica assim, você tem que estudar. Ou 10 vezes você tem mais. que fazer tantas Você tem vezes que mais. fazer É o que eu tantas vezes falei. mais. Fica Ninguém. subentendido. E o que a Isa também tá falando, não é colocar. Acho que o recorte Racial. racial. O recorte racial não é, tipo, explícito no Brasil. É. Porque não existe racismo Dentro das. no Brasil. Isso, dentro das nossas casas. Entre aspas. Ok. Eu acho que é isso. Ai, gente. Gente, O papo que tá tão bom, a gente tem tanta coisa pra falar. Uau. Eu ainda tinha mais perguntas, mas para não ficar muito extenso, e a gente ainda tem mais uma série, assim espero. A gente pode continuar esse papo, mas quero muito falar com vocês sobre experiência aqui, dos lugares que vão. A Ruth acabou de falar uma coisa muito bacana em relação a brasileiros e aos negros daqui, né? Não só brasileiros, mas negros daqui, como se comportam como outras pessoas Sim. não negras, né? Se comportam. Eu gostaria muito de saber disso. Eu quero saber das baladas, porque ninguém me chama pro samba. Vamos Mas para um samba. ninguém me chama pro samba, mas tudo bem, tá? Eu continuo curtindo pelos Gente, stories. nem eu vou de assim. Você sabe que eu chego e pulando, né? Tipo, me chamaram, eu falo, ai, não sei, tá bom, vamos. Eu só quero deixar Não isso no existe ar, que é pra planejamento. ficar gravado, pra você lembrar, pra ficar ecoando no seu fone todos os dias. Porque ninguém me chama pro samba, mas tudo bem.